Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Ideias e Negócios. É sempre um privilégio ter vocês com a gente. E vamos debater hoje um pouquinho da essência do empreendedorismo, claro, ligado à inovação. Já ouviu falar em startups? Bem, essas empresas, vamos dizer assim, esses projetos estão diretamente ligados à inovação, né? Ao fator primário aí do empreendedor é criar soluções para o mercado. E a gente vai debater onde as startups se encaixam nisso tudo. Assunto que eu vou conversar com o Carlos Santana, que é advogado e consultor também empresarial. Carlos, tudo bem? Boa tarde, Inês. Tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Deixa eu te falar, para a gente começar um pouquinho esse assunto sobre startups, vamos fazer uma parte conceitual, né? O que eu posso considerar que um projeto ou que uma empresa é uma startup? Tá certo. Bom, Ginês, assim, você pode caracterizar aquela empresa como uma startup qualquer novo negócio, tá? Qualquer novo projeto, qualquer novo desenvolvimento de uma solução de um problema, um atendimento de mercado, seja com produto ou com serviço, ele pode ser caracterizado como startup. Óbvio que esse linguajar ele acaba se aplicando mais para empresas que tenham como característica predominante um alto nível de inovação e um potencial de escalabilidade mais fácil que uma empresa tradicional. Quando eu falo inovação, o que seria? Você identificar um problema de mercado, independente de qual setor seja, e criar uma solução mais rápida, mais barata, mais ágil do que o que tem hoje oferecido por outras empresas. Tá? Então essa startup, o que ela normalmente identifica? Ela identifica um problema de mercado e em cima desse problema ela cria uma solução inovadora, com base tecnológica, para que ela possa atender o máximo de empresas, de clientes possíveis, no menor tempo, com menor custo, ou com, de fato, entregando o melhor resultado para o seu cliente. Bem, Carlos, em relação à definição, né? Eu estou montando uma empresa que tem esses perfis ou essas características que você citou, de inovação, de resolver, criar uma solução para o mercado. Mas quando que eu consigo definir, não, essa aqui é uma empresa tradicional, uma microempresa, uma pequena empresa, ou ela é uma startup? É preciso ter essa definição ou não? Olha, eu acho que a gente pode criar uma distinção entre esses dois cenários de empresa e startup com o seguinte momento. Eu acho que empresa é de fato quando você abre o registro na junta comercial ou no órgão específico desse negócio e começa de fato a ter uma personalidade jurídica própria desse teu empreendimento. A startup ela pode ser caracterizada no momento anterior, ou seja, um desenvolvimento de um projeto dentro de uma universidade onde já há dentro daquele conceito de negócio uma correlação entre prestação de serviço, venda de produto e uma receita, ou seja, você já começa a gerar alguma coisa por aquela ideia, aquela solução que você vem criando. Então, acho que essa distinção acho que ela é bastante própria. Você caracterizar a empresa, né, como de fato quando ela é constituída efetivamente, e a startup quando ela ainda está no plano da ideia, quando você está desenvolvendo os conceitos para aquele negócio ir de fato ao mercado com mais consistência. Agora, diante do nível hoje de tecnologia que nós temos, né, que é bem diferente de 10 anos atrás, a internet bem difundida, bem consolidada, com algumas coisas ainda para serem aparadas, vamos dizer assim. O Brasil hoje é um ambiente propício, né, levando-se em consideração que somos um dos países mais empreendedores do mundo em relação ao mercado de startups? Eu posso dizer o seguinte, que não é nem questão de Brasil, mas Campo Grande aqui especificamente, ela tem se destacado bastante como uma das cidades mais favoráveis ao desenvolvimento do empreendedorismo. Então o apoio que a cidade, pelas várias instituições, empresas privadas e pessoas que fazem parte desse ambiente de empreendedorismo e inovação aqui na cidade, elas têm contribuído muito para esses dados, né? Esse número de 6 mil startups relacionadas, eu não tenho dúvida que é um número que só vai crescer. O Brasil, de uma forma geral, tem olhado um pouco mais de critério para esses novos negócios, novas oportunidades e vem tentando se moldar para dar um ambiente mais favorável para que essas empresas de fato se consolidem, nasçam, né, e gerem e produzam riqueza para o Brasil. O que eu acredito é que esse movimento há 10 anos atrás, é claro, ele começou com muito paralelo do que acontecia lá fora. O Brasil começou a incorporar uma série de práticas nesse sentido, tanto do desenvolvimento do negócio, conceitos de Lean Startup, modelo de investimento, modelo de participação das pessoas que contribuíam para aquele negócio chegar onde acaba chegando, porque imagina só, você tem um fundador de uma ideia, de um conceito às vezes, e que ele não tem capital para começar esse projeto. O que ele precisa? De mão de obra e de recurso em alguns momentos. Então, o que veio acontecendo no Brasil ao longo desses últimos 10 anos
anos, é que esse ambiente veio se desenvolvendo muito com base no que acontece lá fora, né? Por exemplo, contratos de veste, modelos de investimento, tem uma legislação até recente agora que facilita, de certa forma, ou cria um regramento próprio para que seja feito investimento em empresas consideradas startups. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, então, em relação a apoio, a investimento, as leis que regem essa questão, o investidor anjo também. Vamos falar um pouquinho mais, aprofundando esse tema da startup. Carlos, aguarda um pouquinho. E vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta mais falando desse assunto. Empreendedorismo, inovação, tecnologia, empresas que estão aí despontando, são as startups. Até já! Nossa missão é contribuir de forma integral na formação do ser humano criado à imagem de Deus. Contribuindo assim para um mundo melhor e mais justo. Eu sou Suilene Campos, diretora do Instituto João Batista. Vem conhecer nossa escola? Você está procurando qualidade, requinte e design diferenciado? Na Quarto Colchões e Enxovais, você encontra enxovais com toque acetinado, fio egípcio e bordado inglês. Camas e colchões com conforto, design e dedicação que só produtos feitos à mão podem proporcionar, com fio egípcio e bordado inglês. Venha nos visitar em uma de nossas lojas. Quarto Colchões e Enxovais, onde seus sonhos acontecem. Mania de Lígia, atendimento express, sem hora marcada, unhas, cabelos, sobrancelhas, maquiagem e a incrível depilação com cera marroquina, 80% menos dor e 100% natural. Venha, são vários profissionais prontos para te atender. Mania de Lígia, Avenida Afonso Pena, 3668, 3222-5024 e 99263-3756. Já estamos de volta, agradecendo aos parceiros, que tornam possível o programa Ideias e Negócios. Estamos gravando o programa aqui no IoTed Lounge, na Ricardo Brandão. Também um agradecimento especial ao Zezé Guerreiro Cenografia, ao pessoal da Arte, Luz e Eventos e aos profissionais da Supernova Palestras e Treinamentos. E agora é a hora daquele quadro em que o empresário mostra um pouquinho a tua história, as tuas dicas ali de sucesso e de experiência no mercado. É o quadro Vitrine. Em 1983 nasce uma empresa no segmento de marcenaria aqui em Campo Grande. Foram 35 anos de sucesso. Porém, existe aí algumas estratégias para se manter nesse mercado que mudou muito ao decorrer do tempo. E hoje eu estou com o fundador dessa empresa, seu Isailton. Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Então, com muita dificuldade, eu trabalhei nesse ramo, já como você falou, faz muito tempo. Comecei trabalhando em outras empresas. Você começou então trabalhando para alguém, é isso? De funcionário, de empregado. Aí eu montei minha própria marcenaria. Certo. Comecei sozinho, não tinha nenhum funcionário. Só o senhor? Só eu. A empresa cresceu, graças a Deus, com muita dificuldade, mas chegou um ponto assim, que a firma estava muito bem sucedida, graças a Deus, no mercado. Aí o senhor já tinha funcionários já tinha alguns funcionários, estava indo muito bem. Aí entrou aqui na cidade os planejados. Os planejados? Os planejados que tomaram conta do mercado. Muitas marcenarias fecharam as portas. Nessa época o planejado entrou e as marcenarias fecharam as portas. Fecharam muitas delas. As portas. Aquelas mais tradicionais, aquela madeira, né? Exatamente. A madeira não teve mais valor depois que surgiu o MDF e essas novas tecnologias. E como que daí então o senhor sobreviveu nessa época, já que muitas fecharam? Eu tive a ideia de fabricar um móvel tipo popular, abrir uma lojinha e vender o meu próprio móvel que eu mesmo fabricava. Então o senhor abriu uma loja, montava um móvel na época e vendia na loja? E vendia na loja. E isso realmente fez com que o senhor passasse por esse período? Exatamente. Aí depois de 10 anos, a marcenaria começou a ganhar força novamente.
Aí que eu voltei a atender os pedidos por encomenda e graças a Deus deu certo. Aí nessa época surgiu a minha filha, né, a Rita. A Rita? A Rita. Quero Aí saber um dia ela chegou no meu escritório, viu um projeto bonito que estava em cima da minha mesa. Ela falou, pai, vou vir trabalhar com você. Vai se formar, né? Ela se formou em arquitetura e hoje a gente está junto. Tudo bem, Rita? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, desde cedo já tenho contato aqui, né? Cresci aqui dentro, né? E desde os 14 anos já atendia telefone, anotava recado. Vinha de vez em quando visitar teu pai. Exatamente, até que eu tive um projeto, vi um projeto em cima da mesa dele e falei, pai, vou fazer arquitetura e vou vir trabalhar com você. Na verdade, isso que te startou de verdade. Exatamente. Agora eu tenho um objetivo de fato. Exatamente. E aí, fez a arquitetura? faculdade e no finalzinho da faculdade vim trabalhar com ele. E como foi essa entrada agora como uma profissional, tendo que trabalhar, né? Os setores, o que você... Então, aprendi tudo do zero, né? Meu pai foi meu professor, aprendi desde a venda, projeto, parte de produção, materiais, tudo. Aprendi a falar com o cliente, pós-venda. Pós-venda. E hoje, quem é o cliente de vocês? Nosso cliente hoje são pessoas que estão construindo, reformando, ou às vezes pessoas que tá reformando só um ambiente dentro da casa. São pessoas assim exigentes em nível de acabamento, de tecnologia, de novidade, de inovação, de exclusividade. A gente oferece muito, os nossos produtos são exclusivos e qualidade. Tá, eu quero achar vocês. Como que é? Qual é o endereço, o telefone? A pessoa pode entrar em contato aqui com a Estaleiro Móveis através do telefone 3354-4588 ou pelo endereço Rua Jorge Calil Ali 241, aqui na Mata do Jacinto. Mata do Jacinto. Rita, você tem um trabalho especial que chama muita atenção, inclusive traz vários clientes, mas na verdade o foco não é trazer cliente. É dar dicas, é isso? Exatamente. Eu comecei a fazer um trabalho no Instagram, onde eu comecei justamente dando dicas e acabou que trouxe clientes. Hoje a gente atende muito o público que vem do Instagram e comecei a gravar stories do dia a dia da produção, postar fotos dos nossos trabalhos, depoimentos de clientes, né? E acabou sem querer, acabou dando um retorno pra gente. Eu já visitei 11 mil seguidores, parabéns. E obrigada. Qual que é o endereço pra galera que quer ouvir um pouquinho dicas? @marcenaria.estaleiro com um S mudo. Meu nome é Cláudio Rivas. Isailton Rosa de Oliveira. O meu é Rita de Cássia. E esse é o quadro Vitrine. E eu retomo agora a conversa com Carlos Santana, que é advogado, consultor empresarial também. O assunto nosso hoje são as startups. Já falamos um pouquinho do conceito no primeiro bloco e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre financiamento, investidores, como que isso funciona e como que uma startup que tem, né, uma ideia talvez inovadora, ela sai do papel e ganha o mercado. Hoje existe, Carlos, um ambiente talvez jurídico ou favorável para atrair investimentos? A gente sabe que depende de muitas ideias juntas, bem conectadas, né, um planejamento para que uma startup se desenvolva. Como que está isso hoje? Hoje no Brasil existem uma série de formatos para você buscar uma empresa que você pretende investir. Grupos que se organizam de forma a diluir o risco entre esses investidores e investidores mais profissionalizados, através de bancos, de fundos, venture capital, enfim. Você tem toda uma distinção em relação a cada classe dessa, que óbvio, a principal distinção é em relação ao valor econômico do aporte que essa startup acaba recebendo. Mas eu vejo que o Brasil hoje ele já está bem desenvolvido, já tem uma legislação um pouco mais clara em relação a esses investidores, a esse investimento que é feito nessas empresas, a como que isso deve ser tratado no cenário societário, no cenário tributário e contratual. Então você tem algumas regulamentações já que o próprio direito sempre teve, na verdade, e que acaba aplicando para esse mundo um pouco mais novo, que o próprio direito também vem enfrentando e vem inovando para poder atender essa necessidade. A figura do investidor anjo se aplica também numa startup? Sem dúvida. Eu diria que o investidor anjo, ele é o primeiro fomentador dessa startup. Ele é a pessoa que vai, de fato, acreditar nessa ideia numa primeira fase, com um potencial econômico um pouco menor, para que dê o primeiro respiro dessa empresa, para que ela possa, de fato, provar
que aquele problema de mercado, primeiro, existe, que não é um problema que o empreendedor está criando, às vezes, na cabeça dele, mas que o mercado já solucionou aquilo de outras formas, e às vezes não precisa daquela solução, mas é com esse primeiro capital, um capital semente do investidor anjo, ou até mesmo daquele dinheiro que o empreendedor arrecada no seio familiar, é que ele vai começar a provar que aquele negócio dele, de fato, é viável para o mercado. E a partir desses primeiros investimentos recebidos, ele vai começar a escalar isso de acordo com a necessidade da empresa, mostrar um plano de negócios, provar que de fato esse investimento é sustentável e que vale a pena a gente arriscar o capital para que essa empresa se consolide no mercado. Agora, para o investidor anjo, ele se depara com um projeto que pode ser interessante, pode ser inovador, né, pode ser um diferencial localmente ou regionalmente, do ponto de vista de amparo, né, eu vou investir em você, vou investir na tua empresa. Quais garantias que ele pode ter, até do ponto de vista contratual, né? Já que existem leis que amparam isso? Como que isso funciona na prática? Olha, Ginês, o termo ele vem de venture capital, né? De capital de risco. Então, é um tipo de investimento que talvez não se aplique para todas as pessoas. É mais adequado que você tenha uma certa concepção daquele negócio, daquele setor que está sendo investido, para que você possa de fato julgar se aquilo é um bom ou um mau projeto, né? Analisar com cuidado e com critério o plano de negócio, analisar o empreendedor, que está captando esse valor para aplicar no negócio dele. Então, assim, contratualmente, óbvio, você pode fazer as correlações, as obrigações, os deveres de cada uma das partes. Mas, via de regra, a grande maioria dos negócios que estão começando, você não tem como exigir grandes garantias, né? Salvo o comprometimento, o registro da marca, da patente, do produto, para que você tenha, no mínimo, alguma coisa para sobrar daquela empresa caso ela não dê certo, aquela ideia não dê certo e venha a ter que talvez criar uma spin-off, remodelar esse negócio para que de fato venha gerar lucro, gerar riqueza e que você possa receber lá no final ou, né, o teu dividendo, se você se mantiver naquele negócio, ou de fato vir um fundo, um grupo maior adquirindo essa empresa, uma participação dessa empresa e que aí nesse caso eventualmente os primeiros investidor anjo, saia da empresa e realize o seu lucro. Agora, para quem tem uma startup, né, ou para quem está com um projeto no forno, né, para captar recurso, qual seria o primeiro caminho que você, além de ser um investidor anjo, quais seriam os primeiros passos para que eu tenha um mínimo de capital para que eu coloque essa empresa na vitrine, por exemplo? Olha, é bastante importante você fazer uma análise do custo do capital que você está pretendendo adquirir. Sem dúvida que talvez o custo de sócio seja o mais alto, mas às vezes naquele momento seja o único caminho para você de fato alavancar aquele negócio, porque a empresa não tem registro contábil por uma movimentação bancária, não tem capital próprio desse empreendedor para poder alavancar por si só o negócio, então ele acaba necessariamente precisando desse investidor. Tem que nascer. Tem que começar o negócio. Tem jeito. Então esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E nesse caso, vindo do investidor, esse investidor ele vai tomar uma participação da empresa e é essa análise de custo que você tem que fazer. E é muito importante também que o investidor, nas primeiras rodadas principalmente, que ele não seja diluído de uma forma muito grande, né, na empresa, ou seja, vender mais de 60%, 70% do negócio. Porque o que ele tem que imaginar é que esse projeto ele tem, além de uma escala local, regional, como foi dito, Ginês, é um projeto que os investidores estão buscando uma escala global, né? Então, para você pensar que vai atingir uma proporção dessa, você vai precisar de um capital, às vezes, muito grande. E esse primeiro investidor que acredita na sua ideia, no potencial do seu negócio, ele não vai ter esse capital. Ou seja, outras rodadas de investimento serão necessárias, indispensáveis até para o negócio tomar essa proporção. Então, vai ser fundamental que você tenha ainda uma participação relevante da sua empresa para poder ser diluído nessas novas rodadas. Para que eu possa lotear mais para frente esse espaço e atrair mais dinheiro. Exatamente. Uma boa dica, né? Porque não pode pensar tudo na primeira arrancada, vamos dizer assim. Carlos, vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso programa. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, aqui tem mais papo de líder ainda e mais assunto de startup aqui no Ideias e Negócios. Até já! Nossa missão é contribuir de forma integral na formação do ser humano criado à imagem de Deus. Contribuindo assim para um mundo melhor e mais justo. Eu sou Suilene Campos, diretora do Instituto João Batista. Vem conhecer nossa escola? O
Você está procurando qualidade, requinte e design diferenciado? Não Quarto Colchões e Enxovais, você encontra enxovais com toque acetinado, fio egípcio e bordado inglês. Camas e colchões com conforto, design e dedicação que só produtos feitos à mão podem proporcionar, com fio egípcio e bordado inglês. Venha nos visitar em uma de nossas lojas. Um Quarto Colchões e Enxovais, onde seus sonhos acontecem. Mania de Lígia, atendimento express, sem hora marcada, unhas, cabelos, sobrancelhas, maquiagem e a incrível depilação com cera marroquina, 80% menos dor e 100% natural. Venha, são vários profissionais prontos para te atender. Mania de Lígia, Avenida Afonso Pena, 3668, 3222-5024 e 99263-3756. O programa Ideias e Negócios está de volta e um obrigado muito especial ao IoTed Lounge, é onde a gente grava o programa, também ao Zezé Guerreiro Cenografia, Arte, Luz e Eventos e aos profissionais da Supernova Palestras e Treinamentos. Hora daquele papo esperto, papo de líder. Olá, e hoje nós vamos falar sobre autodesenvolvimento e liderança. O mercado está em constante evolução. E devido a isso, existe a necessidade do líder estar sempre desenvolvendo novas competências, habilidades e conhecimento. E para que isso aconteça, o líder primeiro precisa conhecer a si mesmo, conhecer quais são seus valores, quais são suas forças, quais são suas fraquezas e o que pode ser melhorado dentro das suas forças e dentro das suas fraquezas, ou seja, quais são as competências que podem ser desenvolvidas que vão minimizar as suas fraquezas. E quando isso acontece, o líder potencializa o seu resultado. O líder não só potencializa o seu resultado, como também potencializa o resultado da sua equipe. Então considera-se extremamente importante o autodesenvolvimento dentro da liderança. E para que isso aconteça, o primeiro ponto é o líder se perguntar quais são os objetivos dele como líder. Quais são as competências que ele precisa desenvolver para melhorar a sua performance? Então o primeiro ponto é definir os objetivos. Quais são os seus objetivos? Quais são os passos que vão garantir com que esse autodesenvolvimento aconteça? E para você que quer entender um pouco mais sobre o autodesenvolvimento dentro do aspecto de liderança, acompanhe os próximos vídeos que nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Aqui é Thiago Paes e esse é o quadro Papo de Líder. E a conversa hoje é sobre inovação, tecnologia e novos mercados. São as startups, assunto que eu estou conversando com o Carlos Santana, advogado e consultor. Carlos, em relação aos mercados que estão mais aí no ambiente mais propício para as startups, que mercados ou que segmentos econômicos você citaria para a gente? Olha, Genese, não tem uma limitação para o que uma startup pode fazer. Tá? O que a gente tem hoje no mercado são alguns setores que acabam ficando um pouco mais aquecidos em decorrência de algumas startups que nasceram startups nesses segmentos e começam a se destacar, né? Eu acho que as fintechs aí é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, sabe bem como são as empresas financeiras de tecnologia com base tecnológica. Por exemplo, Nubank, Banco Inter, Agibank, Banco Original, enfim, outras empresas relacionadas a meios de pagamento também. Então é todo um cenário relacionado ao mercado financeiro, à área financeira como um todo, que vem sofrendo bastante com essa tecnologia, com essa inovação dessas empresas. E é com base daquilo que você disse lá no primeiro bloco, né? Os bancos tradicionais são conhecidos por altas taxas, altas cobranças, e as fintechs, né, os bancos digitais, vamos dizer assim, vêm com a proposta de não cobrar TED, não cobrar transferência, não cobrar, enfim, trazem algumas novidades para um serviço que já existia, mas para um cliente que está em busca de uma vantagem. Sim. Né? E essa é a essência de uma startup. Sem dúvida. A agilidade que você tem hoje para abrir uma conta, tirar um cartão de crédito em uma dessas fintechs é uma situação muito mais ágil. De qualquer lugar com seu documento na mão, você tira a foto, faz o cadastro e você já se propõe a ter uma conta, um cartão de crédito em alguma dessas fintechs. Então, dessa forma, você falou um pouco de custos, o que você está dizendo são custos relacionados ao cliente. Agora, imagina os custos operacionais de uma estrutura física de um banco, né? O quanto não é economizado numa estrutura virtual, quanto de agilidade não se ganha nisso, qual que é
a forma de propagação dessas empresas pelo Brasil é muito mais rápida, né? Então, ou seja, onde tiver um sinal de internet, você vai ter acesso ao seu banco a qualquer hora e da forma que ele tiver disponível ali naquela plataforma. Então, essa facilidade que a tecnologia trouxe para o mercado financeiro, sem dúvida, revolucionou muito o mercado. Nós falamos aqui do setor financeiro, de bancos, mas existem outros segmentos, inclusive na área agrícola, área agro, que está também explorando isso. Sem dúvidas, as agritech, as empresas de tecnologia relacionadas ao agronegócio também vêm criando um cenário de inovação muito forte. A gente tem uma série de empresas que já vem se destacando com muita tecnologia, empresas de combate a pestes, a pragas de uma lavoura, empresas que fazem uma análise de dados usando drones, enfim. Você tem hoje uma série de empresas relacionadas ao agronegócio de base tecnológica que já vem dando um potencial de diferenciação daquela empresa, daquele segmento bastante grande. Carlos, a gente tem visto então nos últimos 10 anos muitas coisas inovadoras, né? A gente percebe que, por exemplo, a Apple ainda é recente, não tem 10, 15 anos de empresa, né? E hoje é uma das gigantes do setor de tecnologia. Bitcoin não existia, né? As fintechs não existiam, tudo atrelado à internet, à tecnologia. E nos próximos 5, 10 anos, você acha que a velocidade da inovação, da disponibilidade dessas tecnologias para as pessoas comuns do dia a dia, isso vai ser cada vez mais rápido? Olha, eu queria poder prever esses 5, 10 anos. Aí, de fato, a gente estaria muito bem, mas... É uma percepção tua. Uma percepção, né? Vamos lá. Bom, sem dúvida nenhuma, a interferência que o blockchain vem fazendo na economia, né, mais correlato às criptomoedas, mas sem nenhuma dúvida, o blockchain vai ser aplicado para outros segmentos. Isso vai ter uma interferência bastante grande na economia. A própria inteligência artificial, que já é uma realidade, na verdade. Hoje você tem carros aí que fazem propaganda falando de inteligência artificial, análise de processos, empresas que fazem uma correlação com base em inteligência artificial, enfim. A inteligência artificial vai ter uma atuação muito forte em todos os segmentos. E isso vai, de fato, impactar a nossa realidade como empresário, como funcionário, como prestador de serviço em vários setores. Então, acho que esse futuro, os próximos 5, 10 anos, pode ser que a gente veja mais evolução do que talvez os últimos 10, né? Pela velocidade que tudo isso vem acontecendo e pela própria aplicação de uma inteligência artificial que consegue processar um volume de informações absurdamente superior ao que acontecia no passado. Só para a gente aprofundar um pouquinho, para a gente encerrar. Quando você fala em inteligência artificial, o que eu posso imaginar? Olha, o que já tem hoje no mercado, por exemplo, você pode imaginar que um contrato, que uma petição, que um grupo de informações seja analisado mediante uma inteligência artificial e você tenha um resultado daquela análise, né, pronto, né, direto, sem ter interferência humana nessa visão. Você tem diagnósticos hoje de algumas doenças, o câncer, por exemplo, que ele já é feito com base em inteligência artificial, inclusive em alguns casos com uma assertividade muito maior do que a pessoa, né, fazendo essa análise de diagnóstico. Então, quer dizer, a gente não consegue estimar onde tudo isso pode chegar. Claro que tem aí as várias suposições de ficção científica, mas o que a gente acredita é que a nossa realidade vai ser bastante alterada com essas novas tecnologias. Bem, com essa resposta do Carlos, a gente está encerrando mais uma edição do Ideias e Negócios. Falamos sobre startup, tecnologia, inovação, negócios. Carlos, agradeço muito a tua participação aqui no Ideias e Negócios. Foi um prazer. Obrigado, o prazer foi meu. Tá, e se você quiser interagir com a gente, mandar uma mensagem, anote aí o nosso WhatsApp, 99956-2385. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau!